deu uma informação errada. Porque eu não tenho problema de falar. Eu falei que o André Lima estava certo com o Botafogo, o André Lima não acertou. Eu errei. Eu errei. Tá lá no é bom falar isso. Tá no Vitória da Bahia. Eu errei. Perdeu um gol ontem que precisa ter porque receita. se a gente critica treinador, porque quando o time perde, ele joga a culpa em tudo e não assume o erro, não podemos fazer igual. Então eu falei, eu dei a informação e errei sobre o André Lima no Botafogo. Vamos ver agora quem tá mandando um WhatsApp pra gente aí. Roda aí. Você tá abençoado, eu já benzi aqui o estádio do Corinthians. E meu São Jorge vai enfiar 3, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Eu imaginei sua noite, cara. Ó, tá vendo? Ó, se vem um cara de blazer, vocês criticam que só tem playboy e coxinha. Aí vem aquele cara divertido, ele fica nesse cara de bom humor. Eu acho legal. Você não gosta de nada, você não gosta de nada. Eu não critiquei nada. O Eugênio Leal tem razão, Flávio Gomes e Mano, essa aí é a versão, eles querem reclamar. É a versão masculina daquela senhorinha lá. É o exercício favorito dele. O exercício dos dois é reclamar. Eles querem chorar. Reclamo quando é pertinente, eu não reclamo do nada. Não, mas acho que figura Vamos assim é legal. agora pra Ilha do Urubu, que o Flamengo ontem, ó, crau no São Paulo, que não foi nenhuma novidade, né? Não. Hein, Eugênio? Ninguém aqui apostava que o São Paulo ganharia do Flamengo. Não foi surpresa. Olha o Guerreiro. Caixa, chocolate. Deu muito bem na bola o Guerreiro. Muito bem. Aliás, o Guerreiro ontem deitou e rolou em cima do Lugano. Tem que se dizer isso. Não botar nada pra ninguém. O que o Guerreiro jogou... Olha só lá. Passou fácil, tocou ali pro Everton. Aí, olha o golaço do Diego, olha a bola do Everton tá Ribeiro. totalmente Guerreiro, Everton Ribeiro e Diego pra fazer o gol. Olha o trinca. Essa é brincadeira. Lindo gol do Flamengo esse aí. Lindo gol. Ó, vou dizer você, como diria... O Flamengo que na Ilha do Urubu também, o Flamengo está transformando a Ilha do Urubu realmente aí uma pressão enorme. Num lugar complicado aí para jogar contra o Flamengo. Né? Já mas são 4 jogos. O time do São Paulo... São 4 jogos, são 4 vitórias. Um gol sofrido só. O Flamengo levou um gol só na Ilha do Urubu. É um estádio pequeno. Né? Sim, é um estádio pequeno. O Guerreiro Não deu 17 mil e poucas pessoas. Mas é uma pressão. E o Flamengo está sendo. Quanto deu ontem? 17 mil e pouco. O Guerreiro não levantou a camisa, né, homenageando ninguém. O que só para dizer o seguinte: o time do São Paulo. É só para lembrar. O time do São Paulo. Vou falar um negócio. Quem fez isso? Quem? O Guerreiro faz homenagens para quando faz gol, ele não homenageou ninguém nesse gol. O time Ele poderia me agradecer time também, do São porque Paulo foi a jogasse, psicologia reversa. O time do São Paulo, Nada contra a sombra se fosse em Portugal, o time do São Paulo é um horror, hein? O time do São Paulo é um horror. O time do São Flamengo Paulo jogou bem, é um mas o Flamengo precisou jogar. O Flamengo precisou dar uma aceleradinha no primeiro tempo. O goleiro do São Paulo está salvando. Não precisou jogar mais, não precisou fazer mais nada. O São Paulo são duas coisas nenhum diferentes. tipo de pressão. Eu concordo com o Fabinho, são duas coisas distintas. O time do São Paulo tá tenebroso. O São Paulo tem um goleiro, um volante e um centroavante. Um goleiro, um volante e um centroavante. O time do São Paulo tem. Nossa, o time do São Paulo... Goleiro, que mais que ele falou? Um volante e um centroavante. Se não fosse o... Eu achei que o Rodrigo Caio... Eu volto a dizer aqui, eu acho o Jusilei um jogador superestimado, ele é lento, ele atraca até um determinado momento, até um determinado setor do campo, ele não passa dali, não passa dali. A dele ele deveria jogar como zagueiro e não como volante. O Rodrigo Caio ontem... Eu acho o Jusilei um jogador que... Desculpa. Eu acho o Jusilei um jogador que atrasa o jogo do São Paulo. Eu não jogaria no meu time jamais. Independente do Jusilei, a gente tem que ver algumas coisas que acontecem com esse time do São Paulo. Ele jogou contra o Flamengo, num estádio em que a pressão é gigantesca, o Flamengo com seus principais jogadores em campo, né? Grandes contratações que o Flamengo fez. E o 2-0 foi construído em 2 minutos. No todo, o Flamengo foi melhor que o São Paulo, sim, foi melhor. Mas não foi esse atropelo todo. Foi um jogo porque não precisou, né? O Flamengo. O Flamengo no segundo tempo recuou para jogar no contra-ataque, criou chances assim, mas o São Paulo também criou 2 ou 3 situações de gol. Agora, você tem que ver a realidade do São Paulo. Ontem estreou Petros. Até outro dia. Não, mas ele estreou, mas não jogou. Mas estreou, mas olha só. Estrear uma coisa, jogar é diferente. Forte fora de casa. E aí você. O Lugano até outro dia não jogava, virou titular absoluto da noite pro dia. Aí extrai o Petros no meio da competição, que acabou de perder o
Thiago Mendes. Aí você olha, daqui a pouco aparece o Denilson, que chegou semana passada. O time não tem sequência, o time não... Mas tá essas entrando e saindo jogador essas são atenuantes para o Rogério Ceni. E uma outra pergunta que eu faço pra você, cadê Michael Suel? Tá lá, mas não joga. Já? Tá, tu parece estar machucado. Machucado já? Jogou um Parece jogo? que ele tá machucado. Se lesionou no treino, alguma coisa assim. Eu só queria Muda falar uma outra muito o coisa. São Paulo, muda muito. Você tem razão, isso aí atrapalha demais o trabalho do Rogério Ceni, que não é um técnico ainda, é uma tentativa de ser treinador, perdeu o seu auxiliar, o inglês foi embora. Mal explicado, essa história. O cara já se mandou. Fábio Sormani? O que se comenta é que ele estava... Pessoais, oficialmente, né? Que é o normal. Exatamente. Agora, o que se comenta é que ele saiu porque ele estava absolutamente decepcionado com os rumos do São Paulo. Um time que não tem projeto, não tem nada. Que me desculpe quem escreveu, porque eu não me recordo o nome, mas eu li que a decisão dele de sair, Sormani, foi tomada depois de um treino específico, que ele achou que o treino não rendeu nada, que nada do que ele supostamente falou. Ele era o homem dos treinos, né? Os jogadores não fizeram, não sei, gente, não sei, desculpa mesmo, mas assim que acabou o treino, o cara falou, pô, o que eu tô fazendo aqui? Não tô servindo pra absolutamente nada. Exato. Aí resolveu pegar a bolsinha dele e ir embora. Então, tudo isso aí conspira contra o São Paulo. Jogadores saindo, jogadores chegando. Montar um time durante o campeonato. Uma coisa é você montar um time quando você tem um técnico capaz, como o Carille. Outra coisa é você montar um time, ou o Jair Ventura. Outra coisa é você montar um time quando você tem um aspirante a treinador, que é o caso do Rogério Ceni. Com o agravante que tem uma relação doentia com o clube que ele dirige. Exatamente. Isso agrava a situação. Eu não entendo muito bem essa relação. Só queria dizer o seguinte, confirmar a informação que eu dei aqui na última semana. Existe uma cláusula, sim senhor, de multa no contrato do Rogério Ceni com o São Paulo. Ao contrato que eu informei, não é 40%, e sim 47% de aproveitamento, é isso? Se ele tiver um aproveitamento... No ano ou no brasileiro? No ano. No momento, no tudo. Contando porque no brasileiro ele está com 33%. Contando o Paulista... Se tiver 47%, ele não pode ser inferior. Se ele tiver acima de 47%, ele não pode ser demitido. Se ele for demitido, o São Paulo tem que pagar uma multa de 5 milhões de reais para ele. E a cláusula foi imposta pelo próprio. Exatamente. Então, o São Paulo, acho que no momento, com a derrota de ontem, somando todos os campeonatos, está muito perto desses 47%. São 48% no total. Exatamente. Então, quando o Rogério Ceni vem a público e diz que ele ama o São Paulo, eu fico me perguntando, será que isso é amor? Colocar uma cláusula dessa que engessa a diretoria? Mas o cara tem que ser profissional. Não. De jeito nenhum. Se ele ama o São Paulo, ele chega e fala assim, eu estou causando um mal ao São Paulo. E por que o São Paulo aceitou essa cláusula? Porque sabe como é que é a pressão? Pascoal vive falando o seguinte, e a relação São Paulo, é uma verdade. O São Paulo é administrado pela arquibancada. Esse é o grande problema. Então, essa é uma situação muito ruim pro São Paulo, que volto a dizer, os dirigentes engessados em função dessa cláusula. Muito provavelmente, se não fosse essa cláusula, eles já teriam demitido o Rogério Ceni. Não o fazem por conta dela. E pelo fato de eu ter dito aqui na semana passada, o Leco veio se explicar, porque ninguém sabia disso, aí ele teve que vir a público. E inclusive em reunião do conselho, os caras perguntaram, escuta, é verdade isso? Foi dito na Fox? Tem que pagar uma multa de 5 milhões pro Rogério Ceni? É verdade. Entendeu? Então, que raio de amor é esse? Só que o São Paulo e o Rogério fizeram, hein? 47% é baixíssimo aproveitamento. Não, sabe como que eu quero chegar? Cair no Brasil. Com base no aproveitamento do Balsa, do Osório e do Ricardo Gomes. Então eles somaram tudo e fizeram uma média ali, deu mais ou menos isso, porque exatamente, porque o Balsa jogou a média de São Paulo embaixo. A média de corte é baixíssima. Não, mas 50 no mínimo, por isso 40, que toda 55. Por isso que toda hora ele vem a público e diz o seguinte, não, porque meu aproveitamento é superior a tanto. Não, mas, Sormani, só com relação ainda ao Rogério, eu acho que ele tentou ali se resguardar. Porque todo mundo sabe que no futebol brasileiro você não tem tempo para fazer as coisas. Você não tem, talvez, ali o dia de amanhã. Você precisa trabalhar hoje. O amanhã a Deus pertence. É meio que assim. O Rogério Ceni, por ser um marco na história do São Paulo, sabendo talvez ali que ele tenha pulado algumas etapas da carreira profissional dele como treinador, porque ele antecipou algumas etapas. O Rogério saiu, se fosse num jiu-jitsu, de uma faixa branca para uma faixa preta.
Ele encurtou um processo que não deveria encurtar. Então, talvez, senhor Mãe, para se resguardar diante do que ele sabe que acontece no futebol brasileiro, ele tem imposto isso. Mas um contrato, é um acordo entre duas partes. O São Paulo, ele acordou também isso daí. Então, por favor, não venha a público dizer que ama o São Paulo. Não, mas uma coisa não implica na outra. Claro que implica. Não implica, não. Ele não precisa fazer trabalho filantrópico no São Paulo. Se você sabe que você está prejudicando a quem você ama, o que você faz? Você ama a tua mulher de paixão, mas quando você foi casar, você fez lá. Não, senhor. Se você ama, até você. Se você ama alguém de paixão, como usando a expressão que o mesmo usou, você quer o bem dessa pessoa, você quer o bem para essa pessoa. Mas tudo que envolve dinheiro, a paixão fica de lado. Mas aí, sabe que eu acho, mano? Então não diga que tem. O casamento não tem amor? Você vai casar, tem lá separação, comunhão, tudo isso. Não diga que tem. Mas, senhor Mani, eu já vi você com argumento aqui. Não diga que tenha. Eu já vi você com argumento aqui, que inclusive eu concordo. Inclusive, quando a diretoria de São Paulo aí quis fazer um contrato pro Rogério, tanto você quanto eu, acho que fomos os únicos na mesa que dissemos que seria um tiro no pé. Principalmente pelo fato do Rogério não ter tido experiência anteriormente com relação ao cargo de treinador. Mas você mesmo prega algo que eu concordo. Volto a frisar aqui. Se você acredita num projeto, certo? Um projeto inovador, de colocar um cara como o Rogério Ceni no cargo, tá certo? Você tem que bancar o cara. Mesmo que isso custe um rebaixamento para a Série B. Eu discordo. Mesmo que isso custe um rebaixamento. Aí que tá. Não, mas é que Quem é que suportaria no São Paulo estar na zona de rebaixamento hoje? Pera lá, só para terminar o raciocínio. Cuja cláusula diz que se for só para terminar o raciocínio. A diretoria de São Paulo, se a diretoria de São Paulo acreditou no trabalho do Rogério Ceni e achou que isso era viável, que era possível, mesmo que isso custe um rebaixamento para a Série B, se bancou esse projeto que era inovador, tá certo? De um treinador inexperiente, que era o maior ídolo da história do clube, que banca até o final. Que banca até o final. Só uma frase. Eu sou totalmente contrário. Isso eu acho uma bobagem sem tamanho. Com relação a quê? Se você... Amigo, você acredita num projeto. Você acredita. O projeto começou, o projeto tá andando, não tá dando certo. Desacredita, amigo. Posso falar uma coisa? Tem essa de... Aí você faz o quê? Com o maior ídolo da história do clube? Você amassa e põe no cesto? Não, você não, é a forma da comunicação. Não é pra você pegar o Rogério Ceni e botar no lixo. Chega o Leco e fala assim, nós apostamos no Rogério, talvez por problemas nossos também, talvez por um momento a coisa não está evoluindo, estamos preocupados com o futuro do clube. Infelizmente, vamos tentar retomar isso mais para frente, agora não dá. Não é porque você tem um projeto, você acredita, você desacredita, amigo. As coisas mudam. Eu tenho olhado, assim, tentando fazer um retrospecto de todo esse processo que levou o Rogério a ser técnico de São Paulo, e eu acho que uma coisa, ninguém percebeu, ou se percebeu, ninguém falou. O Rogério, quando parou de jogar e começou a fazer o que ele começou a fazer, por conta própria, vou estudar, vou ser técnico, vou fazer estágio, vou isso, vou aquilo. O Rogério colocou o São Paulo numa situação delicada. Sim. O Rogério encurralou o São Paulo. Forçou o São Paulo a contratá-lo. Por isso que eu acho que eu banquei 6 meses antes que o Rogério seria o treinador de São Paulo? Talvez por essa percepção. Óbvio. Porque quando você está dizendo, mano, que o São Paulo apostou no projeto, o São Paulo não apostou em projeto nenhum. O São Paulo não tinha projeto nenhum pro Rogério. Quem tinha um projeto para ele próprio, e esse projeto era único, era ser técnico do São Paulo, foi o Rogério. O Rogério... O São Paulo foi atrás dele, Flavinho, ele estava fazendo curso na Europa. Ele voltou para assinar com o São Paulo, gente. Ele estava fazendo por conta. Lógico que foi, não foi nada disso. Como não? Ele estava na Europa. Ele não estava na Europa, ele foi fazer um curso de uma semana, um mês, e voltou. Ele tinha ficado em Londres, depois ele foi para Espanha aqui uma semana, tá louco? Mano. Ele ficou na Espanha um tempo, ficou em Londres outro tempo. Ele foi fazer o curso, ele não foi morar fora. Ele foi fazer o curso da FIFA. Mas ele não ficou uma semana, não. Ele não foi pra lá. São Paulo, ele ficou uma semana e um mês. Ele não foi pra lá porque era um projeto de São Paulo. Parou de jogar, chega aqui, Rogério, bom, vamos fazer de você um técnico, vai estudar, nós pagamos aqui a bolsa e tal, não sei o que lá. Não. O Rogério parou de jogar e informou ao mundo: vou ser técnico do São Paulo. E investiu na carreira dele, foi estudar. Investiu na carreira de técnico do São Paulo. E um investimento que é bastante discutido. Porque ele não passou um ano estudando. Mas ele fez os cursos da FIFA. Fez um cursinho aqui, outro cursinho ali, que eu não vou discutir se são bons, se são ruins, aparentemente não são tão bons, pelo que a gente está vendo o que está acontecendo agora no São Paulo, né? Vocês concordam comigo? O resultado do curso pode ser bom. No Enem, o aproveitamento o curso pode ser bom, mas o aproveitamento do São Paulo é muito ruim. Eu acho que o Rogério, ele colocou o São Paulo numa situação delicada e difícil de resolver, porque São Paulo sem técnico, aí o maior ídolo da história do São Paulo fala assim: eu sou técnico. Gente, eu quero.
o time mal, né, perdeu lá o Balsa e tal, não sei o que lá. Torcedor apaixonado pelo Rogério. Na época o Rogério, da demissão do Ricardo Gomes, as notícias já davam conta de que o Rogério estava ali circulando. E a influência dele já participara da própria decisão de demitir. Quando se demite o Ricardo Gomes, não é demitir para ver quem é, não. Já tem o Rogério Ceni engatilhado. Engatilhado, pode ser, já tem mas veio. Eu lembro que a gente entrevistou aqui no Fox Sports na época. Mas veio o Balsa. Quer dizer, veio. Não. Já agora, no final do ano passado. Depois o Ricardo veio depois. Não. O Balsa foi o técnico, o último técnico. O último treinador de São Paulo foi o Balsa. Não foi? Não, foi o Ricardo Gomes, tá louco? Ricardo Gomes, imagina. Contrário. Gente, o Ricardo Gomes Balsa saiu e veio o Ricardo Gomes. Imagina, saiu o Balsa depois que veio o Ricardo Gomes. Eu me lembro da gente entrevistar o Dr. Marco Aurélio Cunha, que era dirigente do São Paulo na época, perguntar sobre o Rogério. Não, Rogério, não é pra agora. Quem sabe pro futuro, uma semana depois, pimba. Você tem razão. Tava lá o Rogério. E tinha sido antes. E aí, o São Paulo ficou. O São Paulo ficou sem ter o que fazer. Então, mano, eu só discordo de você nisso. Não é que o São Paulo vai ter de bancar uma aposta no Rogério. O São Paulo não apostou nada no Rogério. Não, vai deixar ficar aí na zona de rebaixamento? Quem forçou. Qualquer treinador. Não tô dizendo isso. Me diz o nome de um treinador, fala o nome. Cairia no São Paulo? Com essa campanha que deu. Mas o presidente já disse. Ele já disse sim, qualquer Claro, gente, é óbvio. Então o São Paulo corre um risco muito grande de ser refém de uma situação que o próprio Rogério. E você acha que o presidente do São Paulo está sendo pressionado? Eu estou aqui dizendo que o Rogério é um serial killer por causa disso, não é isso? Mas ele é legítimo, o cara pode querer, o desejo dele era ser técnico do São Paulo, ele está sendo. Vamos só ouvir, Eugênio, aí você vai falar, vamos ouvir então o que o próprio Rogério Ceni falou ontem, depois de mais uma derrota. Gente, São Paulo não ganha no Brasileirão. 6 rodadas. Há seis rodadas. Pega o Santos agora na Vila. Essa é a sorte do São Paulo. Porque daqui a pouco nós vamos falar do Santos. Eu vi o jogo do Santos sábado também. O Santos, eu não sei o que eles estão querendo. Daqui a pouco nós vamos falar do Santos. Mas vamos ouvir o Rogério Ceni aí, Pascoal. Preocupado sempre, claro, quando você se encontra com uma pontuação baixa e entre os últimos colocados, você sempre fica um pouco mais preocupado. Os atletas acabam entrando em campo sempre mais pressionados, né? Precisando do resultado, e justamente pegar nessa sequência de 2 jogos fora de casa contra Flamengo e Santos, juntamente com a pressão, é natural que às vezes as coisas não aconteçam. Mas o time vinha bem até que o Voaden conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo a 1 metro, 2 metros da entrada da grande área. Mais do que isso, conseguiu botar 10 metros de distância da barreira para o gol, onde, para quem bateu falta uma vida inteira, sabe que é uma bola que a chance de gol naquela distância de barreira é muito grande. Até tentou fazer o mesmo no final, aos 47, quando o Júnior foi bater uma falta, ele também botou 10 metros de distância a falta a favor do São Paulo, mas aí já não resolvia mais o jogo pra gente, não mudava absolutamente mais nada, e a distância também não era a mesma. Então, naquela bola parada, saiu o gol do Flamengo, mudou o jogo, um jogo que estava equilibrado, com chance para os dois lados, até os goleiros não tinham trabalhado muito até aquele momento, um jogo bem truncado. Ô, Sormani, você concorda com o Rogério? O Rogério falou que o São Paulo vinha bem no jogo, até o Voaden, ele falou, arrumar aquela falta. Tá uma falta. A falta foi, não só na minha opinião, ontem, durante a última palavra, o Simon deu esse depoimento, a falta existiu, e nós mostramos, inclusive na última palavra de ontem, um vídeo com a distância da barreira do São Paulo no momento em que o Guerreiro bate a falta. Está a pouco mais de 8 metros. E a distância regulamentar é 9,15. Ou seja, não estava a 10 metros, como o Rogério Ceni falou. Então foi falta, ele se engana na distância da barreira. Estava jogando o São Paulo não estava jogando bem, entendeu? Não estava jogando bem, entendeu? Olha lá, falta, gente. Foi falta, claro que foi. Não para dizer que isso não foi falta. Só trança-pé. O Eugênio Leão, o São Paulo estava jogando bem até a marcação dessa falta? Era um jogo, vamos colocar assim, equilibrado. Ele estava conseguindo controlar melhor o time do Flamengo. E aí, de repente, vieram os 2 gols em sequência. Olha lá, tá vendo? Distância lá, 8, olha lá, 9, 8,9. 8,9. Na hora que vai bater, ela vai cair para 8,3. Então não. Um pouquinho. Não, o Rogério tá. Não tá nem 9,15 metros. Literalmente, esse é chororô. E aí, Eugênio, aí você vê, 1-0 e 2-0. Jogo 2-0. Só pra ver, Flavinho, só pra... 8,3. Olha lá, a hora que vai bater, ela... 8,3. 8,3, na hora que bate a falta. E aí é o que diferencia um técnico de verdade. Já tem um jogador mais perto de um técnico de um aprendiz ainda.
2-0, segundo o Rogério, matou o jogo, não é isso? Isso. Semana passada, o Palmeiras foi pro intervalo contra o Cruzeiro, perdendo de 3-0, em casa. E foi lá e buscou o resultado. Então, o São Paulo com 2-0, de fato, morreu, acabou o jogo. Você sabe que acabou o jogo. Com o Palmeiras não, com o Grêmio não. Com alguns times que o Cruzeiro não, são mais vigorosos. O Cruzeiro empatou os dois, 3-3. O Cruzeiro tá uma farra, né? O Cruzeiro toma 3 gols todo jogo. Mas já falaremos do Cruzeiro. Então o Rogério tá, de novo, imputando a terceiros a responsabilidade do resultado, gente. O Voaden, ele cita nominalmente. O Voaden arrumou. É feio isso, entendeu? É ruim. O que eu quero perguntar é o A seguinte. última coisa que eu ia falar, do Prato. Você falou que o São Paulo tem um goleiro. Um volante e um centroavante. Eu acho que o volante você está exagerando. Eu acho que o Rodrigo Caio tem jogado bem. Isso, apesar de tudo, coitado. O Jusilei joga bem. E o Lucas Prato. O Lucas Prato, sabe que o Lucas Prato... Eu posso fazer uma analogia com a Fórmula 1? O Lucas Prato me lembra o Fernando Alonso. Baita piloto e carro nenhum. Tá sempre escolhendo a equipe errada para jogar. O time errado. O Alonso, a equipe grande. O Alonso foi para a McLaren. McLaren. Faz 3 anos que o cara mal consegue largar. Eu acho que isso vai levar o Prato de quanto tempo essa janela? Começou dia 20 de junho e acaba quando? 31 de agosto. Esperem. Porque se aparecer uma proposta para um jogador desse tamanho aí... do México ele não foi. Ele falou que não. Mas no México não. Mas era milionário. Deixa eu falar. Ele veio a público falar, não, eu vim aqui, Eu sei, Eugênio. assinei contrato com o São Paulo, vou aqui do São Paulo, vou cumprir o contrato. Isso vai mudando. O buraco vai ficando fundo. E aí o cara vai perceber, caramba, vou jogar num time. Como o inglês se mandou lá. O inglês se mandou. A coisa não anda, não vira. Acabaram de renovar o contrato do coisa aí do Lugano que não consegue andar direito. Vou ficar aqui fazendo o quê? Há uma versão no São Paulo de que o assistente francês também está dizendo na rampa de lançamento. Há uma versão interna no São Paulo, esperando que o assistente francês... Eu acho que justifica um jogador como o Prato chegar e falar assim, gente, vocês vão me desculpar. Eu não vinha, esse não era o objetivo. O clube onde eu vim jogar não era assim quando eu cheguei aqui. Ô, meu menino. O São Paulo tem 180 milhões arrecadados. A pergunta que não é ótimo. O torcedor vai com o extrato bancário. Foi no banco. Aqui. Ô, meu menino, deixa eu falar pra você. São Paulo cai? Não. São Paulo não cai, Benja. Por mais que o São Paulo tenha entrado na zona de rebaixamento aí com essa derrota para o Flamengo, perder para o Flamengo 2-0 no Rio de Janeiro, Pascoal, não é um resultado atípico. Tá bom. Muitos times grandes que inclusive estão brigando lá em cima vão perder. Volta a página, os outros. O problema do São Paulo tem sido a campanha inconstante durante toda a competição. Perfeito. O São Paulo agora com a chegada desses jogadores, Pascoal, o Petro, os outros jogadores, Jonathan Gomes, esses caras que estão chegando, o São Paulo tende a se arrumar. Porque eu não vejo o time do São Paulo. Pascoal, aí é uma questão que é muito relativa. Muitos treinadores conseguem aí arrumar a casa em menos de um mês. Muitos treinadores demoram 3, outros demoram 6. Precisamos ver, precisamos ver quanto tempo o Rogério Ceni agora com todo mundo à disposição, ele vai conseguir acertar esse time de São Paulo. Vai que em um mês ele não arrume. Aí chega o outro, vai demorar no mínimo mais um mês pra arrumar. Mas, Eugênio, eu não vejo a diretoria de São Paulo mandando o Rogério Ceni embora no Campeonato Brasileiro. Não vejo. Dá uma olhada, São Paulo ladeira abaixo, mano. Não, de fato, Benja, de fato. Mas aí também tem um momento também que o São Paulo oscilou bastante, junto com essas transações aí de jogadores que o São Paulo acabou comercializando e vendendo. Mano, o São Paulo tem 11 rodadas, mano. Não mostrou nada, eu concordo, tá muito abaixo do que pode apresentar. Mas é que tá, Benja. Outro dia eu escalei o time de São Paulo aqui e eu acho que é bem naquela base, Pascoal. É bem naquela base. O time de São Paulo, pela qualidade que tem dos jogadores, cabe ao Rogério Ceni montar bem o meio-campo. Você tem ali, o Jusilei de primeiro volante, o Petros de segundo. Você pode jogar aberto lá com aquele Marcinho na direita, mano, centralizado o Jonathan Gomes, à esquerda com o Erro. E lá na frente o Prazo. Dentro do campo, a bola rolando. Tá maravilhoso, adoro quando rola a bola. Esse mundo de... Bom, você me perguntou se eu entendo que o São Paulo possa cair. Não sim, vai. Mas você tá falando do time que é bom. Eu apresentei o porquê do meu raciocínio. Não cairá. São 11 jogos, São Paulo tem 6 derrotas. Aí ele acha que tá bom. Não falei que tá bom. Eu falei que o São Paulo tem time pra sair do buraco. Ele acha que tá bom. Não, eu falei que tem time pra sair do buraco. Eu não vou discutir. Então faz o seguinte, você acha que o São Paulo cai? Eu acho que o São Paulo corre risco. Não, corre risco não. Cai ou não cai? O São Paulo corre risco. Não, se vai cair, eu não sei. Objetivo. Agora sai do muro. Não sai do muro, não. Aqui é o seguinte, isso aí é uma resposta vaga. O São Paulo corre risco seríssimo. Tá sendo vago, talvez nesses últimos anos, o risco mais sério de cair é nessa temporada.
temporada. Paulo Sim ou cai ou não? cai? Esse São Paulo do jeito que tá. Eu espero que não, mas eu não tenho essa certeza. Porque o São Paulo, eu espero que o São Paulo não caia. Quer ver? Mano, esse São Paulo cai, sim ou não? Não cai. Não Você cai. falar a sua resposta Ô, objetiva? Flávio Gomes, esse São Paulo, esse que nós estamos vendo, cai ou não cai? Se eu tenho que dar uma resposta, e eu vou muito até pelo que eu... Olha lá, em cima do muro ele pode. Eu não tô em cima do muro, eu vou falar. O Peter Pan pode ficar em cima do muro. Eu vou falar cai porque eu acho legal quando o time grande cai. Esse São Paulo do jeito que está. Desse jeito assim, Hoje, dia 3 de julho de 2017. Cai, pronto. Esse São Paulo. Hoje é outra conversa. Eu não sei se lá em dezembro vai cair. Bom, ninguém sabe. Mas faça uma projeção. Você acha que pode melhorar? Se você acha que pode melhorar, Esse São Paulo de hoje, ninguém tá falando. Para, você faz de João sem braço. Esse São Paulo de hoje cai, do jeito que tá O ele. de hoje cai. Pronto, doeu, Pascoal. Você está fazendo a projeção para mas você dezembro. induziu a resposta. Eugênio Leal. Não, mas você induziu a resposta dele. Eugênio Leal. Você não pode falar o São Paulo de hoje. Você tem que falar o São Paulo pelo que tem. Você acha que cai ou não cai? Esse São Paulo Eu acho cai. que não. O São Paulo de hoje cai e nunca fez tanta força para cair como está fazendo esse ano. Mas o Mano está dizendo que é lá no futuro, lá em dezembro. Então, a Ele tá projeção que eu melhorar. faço é Pode pensando que o reverter. time Olha possa aqui, melhorar. o time do São Paulo não está jogando nada. não dá sinais. Tá certo? Você olha o semblante dos caras, você vê que é uma coisa, uma energia que tá ruim. Você não tá vendo aqueles caras, pô, vamos. Não, você vê entrevista de jogador, você não vê aquele negócio. Não, você vê caras cabisbaixos, semblantes entristecidos, o time não está jogando nada, o Rogério Ceni não está conseguindo fazer o São Paulo jogar bola. O São Paulo vai ter que agora, em pleno mês de julho, reformular um time inteiro. Eu não vejo nesse São Paulo aí essas perspectivas, esses horizontes todos, não. Esse São Paulo do jeito que tá, vai sofrer. Da última vez que o São Paulo teve 20 e tantos dias para se preparar para jogar novamente. E não tem Muricy Ramalho dessa vez. Não tem, já disse isso a semana passada. Por 2 vezes o Muricy foi lá salvar. Não tem mais o Muricy. Agora, o São Paulo teve 20 e tantos dias para se preparar e não conseguiu. Tem a semana inteira de novo para se preparar. O São Paulo não dá sinais, gente. O São Paulo não recobra. O São Paulo não dá sinais de que vai melhorar. Não tem torcedor que aguenta isso. Sabe quantos jogos, com base nisso. Sabe quantos jogos o São Paulo ganhou fora de casa? Nenhum, né? Nenhum. Então, é com base nisso que o Benja faz a pergunta, e a pergunta ela é pertinente. São Paulo cai, se jogar desse jeito até o final do ano, claro que vai cair. Até porque ele tem um aproveitamento de 33%. E 33% é um aproveitamento de time rebaixado. E volto a dizer, eu já disse aqui semana passada. Todo ano, a partir, não lembro de que ano. 12, né? Todo ano cai um grande. Todo ano cai um grande. E água mole. Aí alguém fala assim, mas tem gente pior, o Avaí e o Atlético Goianiense. Sim, são 2 vagas, caem 4. E as outras 2? Tem o Bahia, tem o Vitória. Mas são times entusiasmados. Então, sabe como isso. Aí o que o Flavinho sempre fala, eu concordo com ele. Esses times estão acostumados a administrar esse tipo de situação. Sabe conviver com isso aí. Sabe conviver com isso. São Paulo, desde 2013, a gente mostrou aí. Exatamente. Esse ano, se eu botar ingresso a 5 pau, o torcedor de São Paulo vai lotar o Morumbi de novo? Eu acho que lota. Eu acho. Não sei. Eu acho que nem isso, Benjamin. Vamos ouvir. Nem isso. Você conversa com o Mas há torcedor 2 de São paus Paulo. o São Paulo, a torcida lotou o Você estádio. conversa com o torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo está desanimado e sem perspectiva. E o torcedor de São Paulo, eu vou te falar um negócio. Eu não posso falar na unanimidade porque... Mas uma percepção. Ele não quer mais o Rogério Ceni, mas ele não vai agredir, ele não vai atacá-lo. Mas o torcedor de São Paulo hoje quer um treinador. Vai deixar para percepção da diretoria? Você entra nas mídias sociais, você vê o torcedor de São Paulo falando de Dorival Júnior. Você vê. É só entrar e você vê. O torcedor de São Paulo sabe que o negócio não está girando, cara. Não está rodando. Vamos ouvir daqui. Agora nós vamos, só para encerrar o São Paulo, para a gente falar do Flamengo. Né? O Flamengo ganhou 2-0, 2 golaços, Guerreiro, Diego, Ilha do Urubu. Nós vamos falar do Flamengo para encerrar o São Paulo. Vamos ouvir aí, presta atenção, Eugênio. Rodrigo Caio e Petros falando inclusive de possibilidade de rebaixamento. Vamos ver. Pior momento nosso. Infelizmente a gente não vem conseguindo somar pontos e a gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa de alguma forma mudar essa situação. E a única forma é os jogadores se unir de uma forma que a gente possa sair juntos disso. Eu acho que a única pessoas que pode mudar isso somos nós. Então, que a gente tenha uma reflexão, cada um, para que a gente possa
voltar para os treinamentos na terça-feira e a gente conseguir achar uma solução para esses problemas. A equipe tem muita qualidade, mas como eu falei no final do jogo, tem que ter uma humildade suficiente para trabalhar e reverter essa situação o mais rápido possível. É incômodo, o São Paulo não pode estar nessa situação, não pode estar nessa posição na tabela. E a gente sabe, a gente é conhecedor da situação e vamos trabalhar, não tem muito o que falar. Tem que trabalhar para poder sair o mais rápido possível. Gente, os discursos são sempre os mesmos. Vamos trabalhar. Porque não está trabalhando semana passada? Todo time que Todo mundo trabalha. Veja, o mesmo ano time passado, que cai, trabalha. lógico. O Inter não está trabalhando? Você tá. sabe qual era o aproveitamento do Internacional quando ele caiu ano passado? 38%. Mais Qual que o São Paulo, 33% hoje. Eu já falei isso várias vezes e volto a dizer. O São Paulo corre muito risco de ser rebaixado. Muito risco. Mesmo com a qualidade Depois, do elenco? o Internacional também tinha elenco de qualidade. Ah, mas esse time de São Paulo é muito melhor do que o do Inter. Cai. Mano, cai. na ladeira. Ah, mas é muito ladeira, melhor. Só vai estar dizendo pra você o seguinte, Na ladeira, se você melhor. tem... Pô, o Inter tinha o Lucas Prato no time dele? Mano, se você tem na ladeira um Fusquinha... Não, mas só falta Fusquinha outra sempre- qualidade. O Inter não ia cair. Viu, mano? Não, eu achava mesmo. E eu caiu. achava. E eu Mas caí. veja, hoje eu não consigo fazer um comparativo, Flavinho, daquele time do Inter do ano passado, mesmo eu acreditando que o Inter não caísse, com esse time de São Paulo. O Você time de São falava, tem Paulo, Danilo Fernandes, tem Valdívia. mas o Valdívia nem estava jogando. Da seleção E ele é extremamente questionado pela torcida do Inter. Rodrigo Dourado no meio campo. Mas ó, esse time de São Paulo, Eugênio, na boa, Lopes, o Rogério se conseguir Vitinho, encontrar e Nico dar Lopes, padrão. esse monstro. Não, mas ó, o Rogério Vitinho. Ceni, se ele conseguir encontrar esse time de São time- Paulo e conseguir encaixar o time com um padrão legal. Não, mas é verdade. Ó, o Renan Ribeiro é mau goleiro. Lateral direito, você tem, ó, Araruna. Não, mas é verdade. Araruna, você viu o que ele fez ontem, Mas não? Pascoal, Foi ele não é mau espetacular. jogador, Araruna foi Pascoal. espetacular. Ele não é mau jogador. Não, é Araruna, Bufarini, tem Bruno. Miolo de zaga, o Rodrigo Caio não é mau jogador. O Arboleda, que o Pascoal falou aqui que é um gênio aqui da zaga. Quem falou foi o Eugênio. Não, ele não falou, foi você. O Arboleda foi contratado para ser titular, o Júnior Tavares é bom jogador, Jusilei, Eu fosse torcedor de São Paulo, eu ouço o Mano falar, o cara começa a ficar preocupado. Não é. Ano passado ele falava assim, ó, o Inter não cai. O que tá faltando pro São Paulo? O que tá faltando pro São Paulo é justamente um treinador que consiga fazer o time jogar bola. Não, mas peraí, vocês não podem comparar com o William Sacha, na qualquer lateral, jogador do São Paulo tem no Rodrigo ataque. Dourado. Você falou que não cairia. Eu achava que não cairia. Achei mesmo. Eu achei. Ladeira abaixo, se você colocar um Fusquinha, e colocar um ônibus, Confiança. Fusquinha é mais fácil. Flavinho, o que tá faltando pro São Paulo Esse nesse segura, exato Fusquinha momento sem é freio, você treinador. vai lá, bota uns caras atrás, segura no para-choque, segura. O busão, meu, que é o tamanho do São Paulo é time grande, é time soberano, essa papagaiada toda aí e tal, mas enfim. Não foi o Inter ano passado. Exato. Então, Psicológico deixa eu atrapalha começar demais. A pressão é muito alta, torcida. essa questão de jogadores, quando você começa a escalar o time, ela não basta, entendeu? Não basta. Pra esse tipo de situação não basta. Mas é que tá. Aí você olha na tabela, os caras vendo assim. assim, não cai. Tem muito clube pior. Aí você vai ver quem é pior. Quem é pior? Hoje o Atlético Goianiense E o Avaí. o Avaí e o Vitória da Bahia, que só tá 2 pontos atrás. E que nada, o Atlético Goianiense Mas tá pior. ralando aí, empatou O com o Vitória Santos. melhorou com o Galo, O Vitória melhorou. Olha, O Bahia é um bom time. Ontem jogou muito bem. O André Mas Lima agora perdeu um gol, hein? vamos falar agora, vamos falar do outro lado, vamos falar do Flamengo, que tá aí subindo, calando o Pascoal, Ilha do Urubu. Não, eu não. Ó, Ilha do Urubu. E Tem aí, outros aí pra calar. E a festa ontem lá na Ilha do Urubu. A torcida. Olha os recados.